Olá, gente! Estamos chegando por aqui com as informações da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teve vitória do Flamengo em cima do Internacional e teve vitória do Grêmio em cima do Atlético Paranaense. Vamos ver como é que fica então aí o Campeonato Brasileiro depois dessa rodada, 37ª, faltando uma rodada, a penúltima rodada. Vamos ver como é que fica então agora o Campeonato Brasileiro para dupla Grenal. O Grêmio, com essa vitória em cima do Atlético Paranaense, deu um passo importante e é a vaga na Libertadores. Enquanto que o Internacional agora, para ser campeão, precisa vencer o Corinthians no 38º jogo, o último jogo do Campeonato Brasileiro. Precisa vencer e torcer para que a equipe do Flamengo não vença esse jogo. Então, fica tudo para a última rodada aí, jogo decisivo que a gente vai trazer com exclusividade para você que assiste a Explosão na Rede. Enquanto isso, o pessoal que está nos assistindo através do nosso canal no YouTube, aí estamos nós, pode aí juntamente com a gente já interagir através do nosso chat. Estamos ao vivo agora também na nossa TV. Estamos ao vivo na nossa TV, onde a gente traz aí as informações da dupla Grenal desse jogo decisivo que aconteceu neste final de semana, neste domingo, jogos que realmente fizeram a diferença, né? Estamos ao vivo, como eu disse, no nosso canal no YouTube. Se inscreva aí, gente. Aí, ó. Inscreva aí, deixa o seu like. Tinha que ter uma câmera mais perto aí. Pega uma imagem mais perto para ver aqui o zoom. Já consegue pegar bem mais, né? Isso. Ainda tem que ter uma imagem mais perto, né? Uma imagem mais perto aí para pegar bem essa imagem, mostrando para vocês que a gente está ao vivo no nosso canal no YouTube, onde você pode aí interagir com a gente através do nosso canal. Tem uma imagem mais próxima. Isso aqui. Que você pode se inscrever, deixar o seu like, sua opinião também, falar sobre esse jogo. Jogo bastante polêmico, né? Jogo bastante polêmico, onde a direção do Internacional saiu reclamou muito do juiz, do acontecimento, a expulsão dos jogadores do Internacional, principalmente o jogador que foi feito um investimento de 1 milhão, gente. O pessoal ficou meio doído com isso, né? O cara que, até a gente tava dizendo, né? O cara que houve um investimento aí pra estar jogando aí, acaba sendo expulso num jogo decisivo. Agora, seria um cartão vermelho ou seria um cartão amarelo? Claro, a entrada foi violenta, mas não foi porque o jogador do Internacional, o Dinei, se não me engano, né? Ele queria, simplesmente ele foi na bola, como ele perdeu o tempo da bola, acabou pisando o jogador do Flamengo, e aí o juiz foi no VAR e o VAR acabou aí ajudando na interpretação do árbitro, pela entrada violenta, a expulsão de um jogador do Internacional. A partir desse momento aí, o Internacional acabou ficando com um jogador a menos, mesmo assim pressionou, mas não conseguiu aí obter a vantagem no placar. O Flamengo empatou, virou o jogo, fez ainda um terceiro gol, foi impedido. O Internacional simplesmente ficou à mercê aí. Agora só do próximo jogo, né? Bom, mas vamos trazer as informações para você que está ligado com a gente aqui na Rádio TV Explosão na Rede, falando aí sobre arbitragem, falando sobre os jogadores, tudo isso você vai ficar sabendo agora, falando sobre essa questão do Flamengo que vira no Maracanã, assume a liderança, está a uma vitória do título. Cara,
Eu, na minha opinião, diria que, olha, estaria, é difícil tirar esse título do Flamengo, viu? Pela campanha que a equipe do São Paulo vem fazendo nesse 2021 aí. Sei que o São Paulo, a grande pergunta, né? Daqui a pouco a gente vai ver como é que tá a equipe de São Paulo, se já está classificado para Libertadores. Mas eu não boto muita fé aí que o São Paulo tenha, de repente, para empatar, né? Seria muito importante para o Internacional, mas o Inter tem que vencer o Corinthians, que é o outro que está numa briga aí também. Então o Flamengo vira no Maracanã, assume a liderança e está a uma vitória do título. De virada, e com direito à expulsão do lateral escalado por 1 milhão, o Flamengo bateu o Internacional por 2-1 no Maracanã. Assumiu a liderança do Brasileirão e agora só depende de si para conquistar mais uma vez o torneio nacional. O segundo em sequência, né? Com o resultado aí, a definição do campeão brasileiro ficou para a próxima quinta-feira, quando o Inter receberá o Corinthians no Beira-Rio e o Flamengo terá pela frente o São Paulo no Morumbi. Olha, gente, o caráter decisivo do jogo fez com que a torcida do Flamengo ignorasse a pandemia e fosse em grande número para os arredores do estádio. Antes do jogo, mais de 1.000 torcedores se aglomeraram do lado de fora do Maracanã para recepcionar o ônibus com a delegação rubro-negra. A festa era de um dia de jogo normal. Sobraram bandeiras e cânticos, faltaram máscaras. Informação aí do Estadão de São Paulo, então sempre vão dar ênfase para a máscara. Bom, em campo, mais do que colocar frente a frente os dois melhores times do campeonato, o duelo deste domingo foi uma espécie de tira-teima. Primeiro turno, confronto entre cariocas e gaúchos no Beira-Rio terminou com um empate naquele que foi considerado o melhor jogo do Brasileirão. Verdade que os estilos de jogo mudaram muito daquela partida para essa. Os dois times mudaram de treinador ao mesmo tempo, mas o equilíbrio nos números se manteve. Enquanto eu vou falando, eu vou trazer já mostrando para você aqui os melhores momentos. E nós temos imagem já dos melhores momentos de Flamengo e Internacional. Você vai vendo os melhores momentos enquanto a gente vai trazendo aí um resumo do que foi esse jogo. Tanto o Flamengo quanto o Inter jogaram da forma como se esperava, enquanto o time rubro-negro apostava em povoar aí campo de ataque e se escorar nas investidas insinuantes de Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro. A equipe gaúcha se protegia com segurança em sua defesa à espera do erro do adversário. O erro veio logo aos 10 minutos. Yuri Alberto recebeu dentro da área e foi puxado por Gustavo Henrique, o zagueiro escalado de última hora, para suprir a ausência do lesionado William Arão. E Rafael Claus nem precisou do VAR para assinalar o pênalti convertido por Edenilson. O gol, contudo, não chegou a abalar o Flamengo. O time se manteve com mais volume de jogo e pressionando o campo de ataque. E essa insistência, somada ao único erro de posicionamento defensivo do Inter no primeiro tempo, resultou no gol de empate. Aos 28 minutos, Bruno Henrique avançou a área dentro pela esquerda e também pela zaga colorada, não viu a chegada de Arrascaeta e chutou cruzado para o empate em 1-1. Agora falando da expulsão, né? A decisão seria ainda mais favorável ao Flamengo logo aos 3 minutos do segundo tempo. Rodinei, lateral que custou R$1 milhão em multa contratual para entrar em campo, atingiu Felipe Luiz em uma dividida e foi expulso, dessa vez com intervenção do VAR. O lance fez o técnico Rogério Ceni usar aí, corajoso, né? Ele tirou Isla da lateral direita para colocar Pedro no ataque. Abel fez caminho inverso, tirou Prachetes, o meia mais ofensivo, para recompor o lado direito com Heitor. Mais do que ficar com um a mais, a saída de Rodinei atrapalhou os planos de Abel.
e tinha no lateral o marcador implacável de Bruno Henrique. E foi novamente ele que construiu a jogada da virada que culminou com o gol de Gabriel após assistência de Arrascaeta. A vantagem numérica no placar entre os jogadores no campo foi suficiente para o Flamengo levar a vitória até o fim. O time, inclusive, teve mais chance de ampliar e nos acréscimos, Pedro teve um anulado e Bruno Henrique perdeu outro com o gol vazio. A rede não balançou, né? Não balançou mais. Para o Flamengo nem precisava, né, velho? Vencer de 2-1, 3-1, 3 pontos estava valendo. O Flamengo jogou com Hugo, Isla, depois entrou Pedro, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, depois Natan, Felipe Luiz, também Diego, depois entrou João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, João Lucas, o técnico Rogério Ceni. O Internacional foi a campo com Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés, Rodrigo Dourado, depois Johnny, Edenilson, Praxedes, depois entrou Heitor, Patrick, depois Maurício e Caio Vidal, depois Thiago Galhardo, Yuri Alberto e depois Peglov, o técnico Abel Braga. Os gols foram marcados por Edenilson aos 11 e Arrascaeta aos 28 minutos do primeiro tempo. Gabriel Barbosa aos 18 do segundo tempo, marcando para o Flamengo. Cartões amarelos tivemos para Diego, João Gomes, Natan, Pedro, Flamengo. Cartões vermelhos para o Rodinei, do Internacional. O árbitro foi o Rafael Claus, da FIFA de São Paulo, local estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Tem umas outras manifestações aqui. Rodrigo Dourado, ó, né? Após a saída de campo, ele simplesmente disse que, né, a CBF está dando o Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação. E o Internacional acionará a CBF após sentir-se surrupiado contra o Flamengo. Todos os jogadores, comissão técnica e dirigentes do Internacional ficaram bastante irritados com a expulsão de Rodinei logo no início do segundo tempo da decisão contra o Flamengo neste domingo, dia 21, no Maracanã. O lance ocorreu por volta dos 10 minutos, quando o Rodinei deu uma entrada em Felipe Luiz. O árbitro Rafael Claus não interpretou como falta e deu prosseguimento ao jogo, mas o árbitro VAR chamou a orientação Claus a expulsar Rodinei, o que ocorreu logo em seguida. João Patrício Hermann, vice-presidente de futebol do Internacional, deu entrevista coletiva após o jogo e prometeu ir atrás da CBF para cobrar explicações sobre essa situação, afirmando que o clube foi surrupiado. Como diz, né? O Clube do Povo sofre com expulsão absurda. Isso é o Twitter do Internacional, hein? E encerra a rodada na vice-liderança do Brasileirão. Na próxima rodada, o Colorado joga pela vitória na luta pelo título. Na mesma entrevista coletiva, o diretor também citou o documento que o Flamengo enviou à CBF no último sábado, dia 20, manifestando bastante preocupação com as arbitragens na reta final do Brasileirão 2020. Segundo o vice de futebol do Inter, dirigentes do Flamengo teriam pressionado a arbitragem durante todo o tempo no jogo deste domingo, dia 21, que foi encerrado com vitória e liderança para o rubro-negro por 2-1. Aí, gente, né? Agora, né? Houve um investimento aí milionário, né? Para que o Rodinei jogasse, que era uma multa que teria que pagar o Flamengo para ele jogar, e jogou, só que aconteceu essa expulsão. E tudo pelo Inter, né? Mecenas, que bancou o Rodinei aí, promete injetar dinheiro no São Paulo. Olha só aí, gente, né? Após a derrota por 2-1 para o Flamengo neste domingo 21, pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional passou a depender de uma combinação de resultado para ser campeão. O duelo no Maracanã foi para lá de polêmico, já que a direção colorada, especialmente o vice João Patrício Hermann, reclamou muito da atuação de Rafael Claus. A expulsão de Rodinei logo no início do segundo tempo, enquanto o jogo estava empatado em 1-1, foi o estopim para a revolta
do lado gaúcho. E dentro de campo, o Inter agora terá que reverter na última rodada a desvantagem para o rival carioca. Com a derrota, o Flamengo assumiu a liderança com 71 pontos, 2 à frente dos gaúchos do Internacional, além de ganhar aí do Corinthians na próxima quinta-feira, pela 38ª rodada. O Colorado precisa que o São Paulo vença ou empate com o rubro-negro no Morumbi. No que depender de Elusmar Maj Scheffer, torcedor do Inter, que ganhou as manchetes nessa semana, doaram R$1 milhão para que o lateral Rodinei pudesse ser escalado. O tricolor vai entrar empolgado no jogo contra o Flamengo, na próxima quinta-feira, dia 25. Hoje o time, comandado interinamente por Marcos Visoli, está em quarto lugar com 63 pontos e não tem mais chance de título após o empate com o Palmeiras na última rodada. Se depender do Elusmar Marchef, aí, torcedor do Inter, né? Vai injetar dinheiro no São Paulo aí para o São Paulo vença a equipe do Flamengo. Agora só falta um torcedor do Flamengo injetar dinheiro também, aí vai ser uma briga de foice agora, né? O que tem PD daí do Elusmar Mage Scheffer, torcedor do Inter, que ganhou as manchetes aí, nessa semana e doou R$1 milhão para que o lateral Rodinei pudesse ser escalado. O Colorado vai entrar empolgado no jogo contra o Flamengo na próxima quinta-feira. Hoje o time comandado inteiramente, interino, Marcos Visoli, está em quarto lugar com 73 pontos e não tem mais chance de título após o empate aí com o Palmeiras na última rodada. Máximo, né? O máximo que pode, gente, né? Essa informação que a gente traz aí para você, que pode alcançar com 2 vitórias restantes, seria os mesmos 69 do Internacional, porém acabaria em terceiro por 3 triunfos a menos. Mas Scheffer, o empresário aí, garante que o tricolor vai entrar com sangue nos olhos e tudo se passa por um fator financeiro. Vem dinheiro aí pros caras, hein? Em entrevista à Rádio Gaúcha há pouco, o agricultor que mora no Mato Grosso prometeu injetar dinheiro no São Paulo com mala branca. Aí, né? Eu vou mostrar para vocês aí, se a gente consegue mostrar o agricultor aí, gente. Esse cara deve ter muito dinheiro. Imagina lá no Mato Grosso, né? Torcedor do Internacional, cara, vai injetar dinheiro aí para que o São Paulo ganhe. Mas daí o Inter tem que fazer o trabalho em casa, né? Tem que ganhar do Corinthians. O que faz um torcedor, né, gente? Faz aí, deixa eu ver. Eu tenho uma das imagens que vou mostrar para vocês aqui. Mostra aqui agora. Aí tá o torcedor, né? Essa é uma das imagens. Agora eu vou fazer uma outra imagem mais ampla também. Ele investiu R$1 milhão no Rodinei, que foi expulso, né? Tá aí para você com imagem. E também aqui está ele. Vamos mostrar aí, mostra aí, né? Tem uma imagem aqui que veja aqui, senão não atrapalha a gente. Vamos uma imagem aqui. Levantar um pouquinho mais para mostrar o agricultor que vai injetar dinheiro no Inter aí, gente, hein? Agora sim. Mostra aí. Esse é, né, o agricultor. Ele vou injetar, ele mesmo escreveu, né? Somos São Paulinos. Vou injetar dinheiro no São Paulo para a gente ser campeão. Vou estudar com a minha parte jurídica como proceder amanhã. Vai ser 1-0 para a gente contra o Corinthians. Elusmar Mage, torcedor que doou R$1 milhão para o Rodinei jogar, nós aceitamos. É só mandar a grana pro São Paulo Futebol Clube. Quem que mandou? Que está no Twitter, né? Do Somos São Paulinos. Abre aspas. Eu vou injetar dinheiro no São Paulo para a gente ser campeão. Vou estudar com a minha parte jurídica como proceder amanhã, que é segunda-feira, 22.
vai ser 1-0 para a gente contra o Corinthians, afirmou o torcedor colorado. Agora o Inter tem condições de ganhar o Corinthians, né? Muitas vezes, né? O time que jogou hoje demonstrou com 1 a menos e ainda foi para cima da equipe rubro-negra, apesar que o Flamengo é muito superior ao Internacional, tem questão de investimento que a gente sabe. Vale ressaltar que 1 milhão por Rodinei, né, será repassado ao Flamengo, aí por ala ser jogado emprestado para os rubro-negros, foi doado pelo chefe aí, por esse que está na foto sem contrapartida. Ou seja, o Internacional não precisava pagar o torcedor de volta. E, gente, né? O cara vai botar dinheiro aí no São Paulo, para o São Paulo ganhar do Flamengo. E ele é torcedor do Inter e quer ser campeão. Tá certo ele, né? Agora, quem dera, né? Achar um agricultor desse aí para injetar dinheiro no Grêmio. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, o que tem que acontecer? A equipe do Internacional precisa vencer o Corinthians, né? Eu acredito que vão jogar, como dizem, vão jogar o sangue nos olhos também, enquanto que o agricultor aí vai botar dinheiro em cima do São Paulo, para o São Paulo vencer esse jogo. Tem por aí muita coisa aí, né? Próximos jogos aí tem mais um jogo, né? Com certeza o bicho vai pegar. Um jogo pro Inter ser campeão. E aí, qual a sua aposta? Inter vai ser campeão? Com o agricultor aí botando dinheiro, injetando dinheiro, gente. Quando aqui diz que vai estudar amanhã mesmo, né? Com a sua parte jurídica. Já vai botar dinheiro em cima do São Paulo aí para São Paulo ganhar da equipe do Flamengo. Quem tá comigo aqui, deixa eu ver. O pessoal da Web Rádio Salina da Cruz, boa noite, né? Bom dar boa noite pro pessoal aqui, né? Boa noite, né? Mas da onde que é essa Web Rádio, parceiro? Web Rádio Salina da Cruz, boa noite. Pra gente, da onde que é? Tá bom. Eu tava falando, trazendo essas informações. Enquanto isso, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Gente, eu tava vendo aqui que muitas das pessoas que nos assistem, 91% das pessoas que nos assistem não são inscritas. Se inscreve para nos ajudar aí. E dá o seu like, dá a sua opinião também. Isso vai nos ajudar e muito. Tá bom? Tá aí, informação do agricultor que vai injetar 1 milhão já foi, né? Que era do Rodinei. Agora, com certeza, muito mais dinheiro aí em cima do São Paulo, para o São Paulo ser campeão. Vocês acham que vem aí, gente? Informação que a gente vai trazendo para você do Internacional após essa derrota, né? Agora, como a gente falou, tudo pelo Inter. O Mercenas que bancou o Rodinei promete injetar dinheiro no São Paulo. A informação é quente, hein, gente? Tá depois disponível também no nosso site, A Explosão da Rede, que a gente traz informação, notícia para você que nos assiste. O cara é esse, como diz, né? Tudo pelo Internacional. Bom, eu tava falando a respeito do Rodrigo Dourado, né? O Rodrigo Dourado dispara após a expulsão de Rodinei. Ele falou: querem o Flamengo campeão. Essa informação aqui é quente, né? Bastante quente, a expulsão, logo após a expulsão do Rodinei. Rodrigo Dourado, no fim do jogo, falou que a semana será polêmica no Internacional após a derrota por 2-1 diante do Flamengo, que tirou a equipe da liderança do Campeonato Brasileiro. O elenco saiu revoltado com a expulsão de Rodinei no início da etapa final. Agora tu imagina, né? Desmonta toda uma tática de jogo, né? Uma estratégia de jogo. Não se espera isso. E na saída de campo, o capitão Rodrigo Dourado não poupou críticas à CBF, ao árbitro Rafael Claus e ao VAR por conta do cartão vermelho. Quando aconteceu o lance, ninguém reclamou. Felipe Luiz mesmo disse que foi sem querer, que o Rodinei escorregou e pegou.
O Diego, o capitão deles, disse que era para amarelo. Estragou o jogo para nós. Não sei se a CBF queria eles campeões. A gente poderia ser campeão hoje, nem trouxeram o troféu para cá. Aí é criminoso, né? Eu acho que eles querem o Flamengo campeão, afirmou Igor Dourado. Era um jogo decisivo. É difícil falar, eu tenho certeza que o juiz errou. Não precisa expulsar e estragou o espetáculo. É triste, era uma decisão para nós e o Flamengo é um bom time, poderia ganhar o jogo normal. Não precisava disso para vencer, disse. Com o revés dentro do Maracanã, o Internacional precisa vencer o Corinthians no Beira-Rio e torcer por um tropeço no Flamengo diante do São Paulo no Morumbi. Vai ter muito o que falar essa semana a respeito desse jogo aí, dessa expulsão. O bicho vai pegar. Eu também, na minha opinião, achava que, como eu já falei, que olha aí, tá o lance, né? Ele foi na bola, perdeu, né? Acaba perdendo o tempo da bola e acaba pisando no jogador, mas aí foi pro VAR e o VAR acabou pegando essa, né? Olha aí, né? Acabou tendo uma visão, como se diria. O VAR ele consegue fazer com que a imagem, né, trave, e acabou sendo expulso o jogador do Internacional. Cara, o que a gente vai falar, né? O VAR faz uma câmera lenta e aí se parece uma coisa muito grave, né? Mas não houve pretensão do jogador do Internacional. A gente pôde ver na imagem que foi uma perda de tempo, como disse, seria para o amarelo, mas o VAR interviu e acabou expulsando um jogador do Internacional. Isso vai dar polêmica essa semana. Ainda falando sobre essa questão aí, existe bastante aí controvérsia para esse lance. O Felipe Neto contesta essa expulsão de Rodinei e relembra lance contra o Botafogo. Mesmo o árbitro, o VAR ficou em silêncio. Outras informações também, o Flamengo não terá desfalque por suspensão contra o São Paulo. E falando sobre as atuações, o Gustavo Henrique comete pênalti, mas Gerson, Arrascaeta e Gabigol comandaram a virada do Flamengo. Internautas brincam com a expulsão do Rodinei aí. E Rodinei contra o Flamengo, 1 milhão nunca foi tão mal gasto, diz aí os internautas. Estamos falando do Felipe Neto, né, que contesta essa expulsão de Rodinei e relembra lance contra o Botafogo. O VAR ficou em silêncio. O youtuber aí relembrou o pisão de Cuellar em Marcinho, que gerou o amarelo de Rafael Claus. O Flamengo aí vence o Internacional por 2-1, assumindo a liderança, que só precisa agora vencer seu último jogo para conquistar o segundo título seguido e garantir o octacampeonato brasileiro. Um lance principalmente marcou a partida, a expulsão de Rodinei. Após 4 minutos do segundo tempo, Rodinei acertou o tornozelo de Felipe Luiz e acabou sendo expulso. Cartão vermelho direto. O episódio gerou ironia nas redes sociais, já que o Inter aí recebeu uma doação de um torcedor para arcar com a multa de 1 milhão e poder escalar o atleta. No entanto, o youtuber Felipe Neto, botafoguense, contestou a expulsão do lateral colorado e criticou o árbitro Rafael Claus.
ele relembrou um lance que aconteceu no clássico entre Flamengo e Botafogo em 2019. O volante Cuéllar acertou um pisão no tornozelo do lateral Marcinho, em jogo que Rafael Claus apitava. No entanto, o árbitro aplicou cartão amarelo e o árbitro de vídeo não se manifestou. Campeonato passado, mesmo árbitro, Rafael Claus, o VAR ficou em silêncio, disse Felipe Neto. Depois, Felipe Neto esclareceu as críticas e afirmou que não insinuou que o Flamengo seja o responsável pelos erros, mas que se trata de um problema estrutural na CBF. Que fique claro que não acho que o Flamengo tenha algo com isso. Para mim, o problema estrutural é na CBF. O Flamengo é merecedor de suas conquistas e nem a camisa nem a torcida são condenáveis. Parabéns ao Flamengo. Não tenho ódio de rival. Sou fã do cabelo do Gabigol. Completou aí o Felipe Neto. Na ocasião, o Flamengo venceu o Botafogo por 3-2 em jogo realizado pelo Campeonato Brasileiro. O lance gerou polêmica e o Botafogo chegou a se manifestar nas redes sociais para contestar o episódio. O Neto deu uma, como diz assim, deu uma queimadinha e depois tentou se reiterar aí, porque a torcida com certeza deve ter muitos seguidores dele inscritos no canal dele e fazem parte do Flamengo, e aí a torcida do Flamengo é muito grande, né? Ia sobrar para ele. Mas isso vai dar muita conversa ainda, né? Mas, como dizer aqui, até a última gota de suor, o elenco do Flamengo se manifesta nas redes sociais após a vitória sobre o Inter. Quem tem isso? Bastante polêmico, claro, né? Mas, ao mesmo tempo aí, já vimos jogadores se manifestando, a direção do Inter se manifestou, mas a gente viu que a equipe do Flamengo hoje é bem superior. O Inter também deixou a desejar, perdeu alguns gols que não pode se perder, umas bobeiras também, né? O segundo gol que o Internacional levou foi uma bobeira dos jogadores, né? Parece que estão de molenga, né? De molenga ali, toca para trás, joga para trás, cara. Quando quer vencer o jogo, não se joga para trás, né? Essa falta de treinamento, de repente, que falta na equipe do Internacional. Uma coisa que eu gostava no Koldé era esse jogo, quando o Koldé aí fazia atacar sempre, né? E agora o Inter perdeu isso um pouco com a nova técnica do Abel Braga, se defende muito, ataca quando há um erro do adversário, não dá para ficar esperando um erro do adversário, tu tem que, né, buscar e criar para buscar também a vitória. Agora, dada a importância da partida, a vitória sobre o Internacional neste domingo foi muito celebrada pelos jogadores do Flamengo no gramado do Maracanã. Com o resultado, o rubro-negro assumiu a liderança na penúltima rodada e fica apenas um jogo de conquistar o título do Brasileirão. Horas depois do apito final, os atletas se manifestaram nas redes sociais e destacaram o espírito competitivo da equipe. Se a gente consegue mostrar algumas imagens aí, algumas dessas publicações dos atletas da equipe do Flamengo, né? Equipe do Flamengo, para ver se a gente consegue mostrar aí para você. Após esse jogo aí, a gente já mostrou do treinador do Maggi, né? Agricultor lá que vai botar dinheiro em cima de São Paulo, que São Paulo vence. Tem muita grana por aí, rapaziada. Se prepara que tem muita coisa aí, né? Algumas imagens eu vou mostrar para você. Aqui tem uma imagem que a gente vê o Gabigol comemorando, né? Os mais aí, tem mais imagens? Tem, né? Muitas publicações, gente. Tem algumas publicações que a gente consegue mostrar para vocês aí. Vamos ver. Umas publicações aí, agora sim, né? Do Hugo Souza. Isso aqui é Flamengo. Vamos em busca do nosso sonho. Lutaremos até o final. Que vitória incrível. Mas tem mais, né? Ver se a gente consegue mostrar aí, tá, o Hugo Souza. Tem mais aqui? Tem, né? Tem. Vamos mostrar. Um grupo que luta, persiste e quer sempre mais. Vamos em frente, família Flamengo. Isso é verdade, né? Equipe aí que
né? Se tornou uma equipe bastante unida. Isso quem escreveu aqui foi o Rodrigo Caio, jogador são jogadores se manifestando nas redes sociais. É um grupo que luta, persiste, quer sempre mais. Vamos em frente, família Flamengo. Agora nós temos o Natan Bernardo de Souza, que também se manifestou, né? Atire enquanto conseguir, seja guerreiro até onde puder, viva se for possível, acredite até nos impossível. Essa questão né, da equipe do Flamengo ser bastante forte, né? A equipe rubro-negra tem essa característica, como teve com o Jorge Jesus, aprendeu, né? Depois teve um baque aí com alguns técnicos, né? Até achou em Rogério Ceni e alguém que pudesse fazer de volta esse futebol. Não é tudo aquilo que tinha com o Jorge Jesus, mas faz uma grande diferença. O Gerson Santos, até a última gota de suor, vamos Flamengo. Quem mais? O Everton Ribeiro, dedicação. Estou conseguindo mostrar para vocês aqui que travou aqui, mas vou pegar aqui para a gente mostrar para você então a captura de tela. O jogo que aconteceu aí, os jogadores do Flamengo se manifestando. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tocar notícia aqui. O Everton Ribeiro dizendo dedicação máxima, União, obrigado pela importante vitória. Meu Deus, isso aqui é Flamengo, jogador Everton. Aí tem o P9, que é o Pedro, né? Até o último minuto pelo Flamengo seguimos. Também o Gabigol, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. O Gabigol colocou um versículo bíblico de 1 Coríntios 16:13. Sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16:13. Parece que existe um pouco de fé também aí na equipe rubro-negra e isso é muito importante, viu, gente? Isso, um pouco mais de confiança até mesmo para os jogadores, né? O Gabigol que vinha sendo bastante criticado, né? Ou não é criticado, mas vinha até mesmo sendo aí banco com o Rogério Ceni, alguma razão a gente não sabe. Agora, com certeza aí assumindo a titularidade faz uma grande diferença para a equipe do Flamengo. Vou mostrar para vocês então aí as imagens. Está o Gabigol. E temos outras manifestações. Vai ter mais alguma? Tem. O Micael Oliveira. Vamos, Flamengo. Parabéns, rapaziada. Seguimos firme. Que Deus nos abençoe. O que mais está por aqui, gente? Vamos lá. São essas, né? Então aí, líder com 71 pontos. Flamengo chega à última rodada, dependendo apenas de si, para ser campeão brasileiro. O último jogo será na próxima quarta-feira, às 21h30 de Brasília, contra São Paulo, Morumbi. Mesmo horário, o vice-líder Inter, que tem 69 pontos, recebe o Corinthians no Beira-Rio com transmissão da explosão na rede. Tem que se desdobrar aí, passar esse jogo do Inter, ficar de olho no jogo do Flamengo e São Paulo. É jogo decisivo, gente. São manifestações, então, dos jogadores do Flamengo, redes sociais, que a gente vê com exclusividade aqui na explosão da rede, que é o Everton, né? Ribeiro. E nós temos o Gerson Santos. É a última gota, o suor. Aí o Natan Bernardo Souza. Cara, é bonito isso, né? Olha aí, mostrando os bastidores. Rodrigo Caio do Flamengo. E, gente, que é Flamengo, vamos em busca do nosso sonho. Lutaremos até o final. São postagens dos jogadores após esse jogo que aconteceu hoje. Futebol com mais emoção, a gente mostra para você em jogo decisivo na quinta-feira. Quem vai levar melhor, Inter ou Grêmio?
Perdão. Inter ou Flamengo? Eu tô com o Grêmio aqui, né? O Grêmio só só a Copa do Brasil agora, né? Quem leva melhor? Inter ou Flamengo nesse jogo decisivo que acontece na próxima quinta-feira. A gente vai pegar. Tudo bem, gente, vamos fazer um rápido intervalo, depois eu volto falando do Grêmio, hein? É mais informação do Internacional que chegar pra gente, que a gente traz pra você também com exclusividade aqui na Rádio TV Explosão da Rede. Antes, eu gostaria de falar pra você também sobre os números desse jogo de Internacional e Flamengo Internacional aí. Como eu tava falando, né? O Inter e o Flamengo aí tiveram foi um jogo disputadíssimo, gente. Mas o árbitro, né, com seu dedinho aí, acabou atrapalhando os sonhos do Internacional. Nós tivemos aí, para você ter uma ideia, a estatística desse jogo, trazendo aí os números desse jogo, fazendo com que a equipe colorada, né, tivesse aí todas as razões para reclamar, né? Reclamar aí do árbitro, né? Para reclamar também da expulsão, tudo isso muito mais, né? A gente vê os números aí, o Internacional teve grandes chances, mas não conseguiu. Vamos fazer um rápido intervalo? Volto já. Quer saber as notícias de Ijuí região? Aquilo que a mídia televisiva não mostra? Assista o canal de TV Explosão da Rede. Informações, esportes, notícias, dicas, entrevistas, reportagens, debates ao vivo. Só na Explosão da Rede TV. agoranaweb.com.br. Explosão da Rede TV, a TV da nossa região.
Já estamos de volta para falar do Grêmio que venceu o Atlético Paranaense. É uma coisa muito, como é que diria assim, bastante... eu fico me perguntando às vezes, quando o Inter vence, o Grêmio perde. Quando o Grêmio vence, o Inter perde. Vocês já notaram isso? A equipe tricolor venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. Um jogo no primeiro tempo que eu não gostei muito, né? Tava assistindo o jogo. Tivemos hoje bastante dificuldade para transmitir esse jogo, uma vez que a Premier não passou, nenhum canal, nem a TNT. A Premier não passou porque não tem nenhum vínculo fechado aí com o Atlético Paranaense, somente com o Grêmio, e acabou não passando o jogo. Nenhum grupo do Globo teria, né? Nem TV aberta, nem a TV fechada. A Premier não passou, TNT também não, e aí aconteceu que a gente teve que buscar outros meios e conseguimos através do Esporte Interativo, mas tivemos problemas com a internet na tarde. Nossa internet deu bastante problemas na conexão. Volto aqui fazer uma observação, porque o nosso servidor aqui, era Clique Rápido e agora é Vero, né? A gente tem um plano de 100 megas de internet para fazer nossas transmissões aqui. A gente está ocupando quase só nas transmissões. E mesmo assim a gente tem esse plano contratar 100 MB, a gente foi fazer uma medição de velocidade, tinha só 17 MB. Você tem uma ideia disso? É menos de 83 MB abaixo do plano contratado, e a nossa internet começou a dar pico, caiu aí também caiu o jogo através no canal do Esporte Interativo, acabou caindo também, alguma coisa pode ter acontecido no canal, e aí aconteceu que a gente foi buscar um site aí para passar o jogo, e aí a internet não ajudava muito, né? Conforme eu estava falando para vocês, essa observação, por isso que o jogo do Grêmio acabou, né, tendo alguns piques, mas depois a gente foi buscando aí outras formas. Vamos ter que ter duas internet pelo jeito, né? Para isso a gente precisa de patrocinadores para nos ajudar aí, para quando tiver jogos assim, a gente passar tranquilamente. Bom, vamos trazer os melhores momentos. Trazendo aí os melhores momentos já para você que está assistindo a vitória do Grêmio em cima do Atlético Paranaense. Enquanto a gente vai falando, você já vai vendo os melhores momentos desse jogo que aconteceu hoje à noite na Arena em Porto Alegre. O Grêmio aí jogou alguns reservas, você pode ver o Paulo Vitor aí, jogou. E com gol de Tassiano, o Grêmio vence o Atlético e garante vaga na Libertadores. Bom, uma coisa boa o Grêmio fez, né? Já garantiu vaga aí na Libertadores. O meia Tassiano entrou no segundo tempo e faz o gol único do jogo. Aí que eu me refiro, né, Renato Gaúcho? Às vezes ele coloca e o dedo dele funciona. Thiago Heleno foi expulso após o apito final e vai para cima do árbitro Ricardo Marques Ribeiro. Pegou nesse jogo aí. A vitória foi magra, mas o Grêmio melhorou no segundo tempo e venceu o Atlético por 1-0 na noite deste domingo na Arena. O resultado garantiu o Clube Gaúcho, no mínimo, na fase eliminatória da Libertadores 2021. Tassiano anotou o único gol do jogo para encerrar jejum de 4 partidas sem vencer dentro de casa. O Furacão dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu balançar as redes e pressionou no final sem sucesso. Após o apito final, Thiago Heleno e Richard foram expulsos e o zagueiro partiu para cima do árbitro Ricardo Marques Ribeiro e precisou ser contido. Com a vitória, o Grêmio foi a 59 pontos, subiu para a 6ª colocação e garantiu presença na segunda fase da Libertadores. Como o Fluminense empatou com o Santos, ainda a possibilidade do time gaúcho, o Grêmio, acabar o brasileiro em 5º. Se vencer, os cariocas perderem para o Fortaleza, o Atlético fica com 50 na 9ª colocação e disputará a Sul-Americana na próxima temporada. Então, com a vitória, o Grêmio vai a 59 pontos,
subiu para a 6ª colocação, garantiu presença já na segunda fase da Libertadores. Com o Fluminense empatou com o Santos, ainda há a possibilidade do Grêmio acabar o Brasileirão em 5º, se vencer os cariocas, se vencer, né? Se o Grêmio vencer e os cariocas perderem para o Fortaleza. Né? Falando de Fluminense, o Grêmio precisa vencer e o Fluminense precisa aí perder para o Fortaleza, o Grêmio garantir a 5ª colocação. Na última rodada, o Grêmio encara o Bragantino fora de casa, é pedra dura, né? No Nabi Shed, enquanto o Atlético recebe o Sport na Arena da Baixada. A rodada ocorre na quinta-feira às 21h30. Todos os jogos vão ser 21h30, gente. Então tem que se agilizar aí já nessa semana para passar os 2 jogos. Né? Todos os jogos serão 21h30 na quinta-feira. Então vamos ter aí. Tem que ver o patrocinador para passar esse jogo aí, né? Em 2 canais. Então, na última rodada, o Grêmio encara o Bragantino no Nabi Shed, enquanto o Atlético recebe então o Sport na Arena da Baixada. A rodada ocorre na quinta-feira, 21h30. Jogão de bola aí, Grêmio e Bragantino. Então nós temos aí o próximo jogo, né? O Inter jogando com o Corinthians. Também vai ser um jogão de bola. E vamos ter o Bragantino e o Grêmio, então, às 21h30. Tem que estudar uma possibilidade de passar os 2 jogos aí, porque o jogo do Inter é bastante importante por questão decisiva, né? Inter e Corinthians, mas vamos ter também Bragantino e Grêmio. Eu acredito que os canais de TV também vão se mobilizar aí para passar esses jogos decisivos. A gente falando no primeiro tempo, né, de Grêmio, falando nesse primeiro tempo de Grêmio e Atlético Paranaense, o Atlético foi melhor na maior parte do primeiro tempo. A maior parte do tempo na etapa inicial. Chegou pelo menos 3 vezes dentro da área de Paulo Vitor, e uma delas, inclusive, com a obrigação aí do goleiro fazer boa defesa e infiltração de Léo Cittadini. Sem uma referência no ataque, o Furacão criava espaço a partir de movimentações de Nicão e Jadson. O Grêmio teve pouquíssimas criatividade, dependeu muito das arrancadas de PP do lado esquerdo. No segundo tempo, o Renato voltou do vestiário com 3 trocas: Jean-Pierre, Ferreira e Tassiano. O dedo do técnico foi determinante e o Grêmio passou a figurar muito mais no campo do Atlético. Melhorou o rendimento e ficou mais perto do gol. Jean exigiu o Santos em chute de fora da área, enquanto o Paulo Miranda quase aprontou para o goleiro Paulo Vitor. Diego Souza ainda roubaria a bola de Santos, em lance anulado também por falta. Tassiano ficou com sobra de chute de Churin e desferiu a finalização potente. No fim, o Atlético voltou a pressionar, finalizou aí com perigo de Sole, mas não conseguiu balançar as redes. Thiago Heleno ainda foi expulso após o apito final, com Richard, e quase agrediu o árbitro Ricardo Marques Ribeiro. Esse gol é o gol da vaga, né? O placar foi definido por Tassiano, tão criticado pela torcida do Grêmio. O centroavante Churin dominou na intermediária e resolveu arriscar o chute. A bola resvalou no caminho e se ofereceu para Tassiano dentro da área. O meia finalizou alto, forte e garantiu a vitória gremista sem tanto brilho, mas definitiva nas pretensões no Brasileirão. Para o general Pistola, né? Thiago Heleno foi expulso depois do apito final e partiu para tentar agredir o árbitro Ricardo Marques Riqueiro. O zagueiro foi contido pelos companheiros e membros da comissão técnica, mas saiu muito irritado de campo. Contido aí, quase que partiu para cima do árbitro. O vermelho para o Richard seria por reclamação? E para o Thiago Heleno também por reclamação? Será isso?
Fim de jogo, o Grêmio então 1-0 em cima do Atlético. O Renato, aqui algumas colocações de internautas aqui que o Renato pediu para Ferreira cair para o lado esquerdo. Deu para ver que o PP está mancando de leve. Não dá para saber qual o incômodo. O princípio não é nada preocupante, disse o Lucas Bobos. Tá aí, né, gente? O Grêmio valorizou cada segundo desse jogo. Mas eu achei uma vitória magra, né? Vitória magra aí pro tamanho da equipe do Grêmio. Acima aí da equipe do Atlético Paranaense. Bastante magra porque podia mais, né, gente? A equipe tricolor pode mais. Mas ficou nisso. Ficou no 1-0 e não deu. Teve mais do que isso nesse jogo que aconteceu hoje. Bom, gente, essas são as informações. Nós temos aí também informação do que o Vasco já praticamente está rebaixado. Coisa, né, cara? Até falava do trabalho do Vanderlei Luxemburgo, só que chamaram o Vanderlei, diz assim, com a corda já no pescoço. Isso acaba complicando. Foi o que aconteceu, né? O Vasco não conseguiu aí, né? O Atlético perde para o Vasco nos pênaltis, fica com o vice. A esquerda a Supercopa Sub-20. Mas a informação que o Vasco está praticamente rebaixado. Pena, né? O trabalho do Vanderlei, da equipe, da diretoria. Pena que, como diz assim, tarde demais, né? Foram trocar aí de técnico da equipe do Vasco. Enquanto você vê os melhores momentos de Grêmio e Atlético Paranaense, realmente eu falo da equipe do Vasco. As atuações do Vasco, a defesa funciona, mas o ataque é inofensivo e o Vasco está praticamente rebaixado. Neste domingo, 21 de fevereiro de 2021, o Vasco empatou com o Corinthians e está praticamente rebaixado. A capital paulista, a defesa Cruz Maltina melhorou, mas o ataque foi praticamente inofensivo. Com esse empate, o Vasco praticamente está rebaixado. É uma pena, né? Temos duas equipes, né, para você ver, do Rio de Janeiro que vão para o rebaixamento. O Botafogo, que ameaça acabar o clube, né? E o Vasco, duas equipes grandes do estado do Rio de Janeiro que cai aí. É brincadeira, né? O que acontece com o futebol carioca? Nós temos investimento por parte do Flamengo, o Fluminense aí também se levantou muito bem nesse campeonato brasileiro, né? E teve aí o ex-técnico do Internacional e depois saiu, foi lá para os Emirados Árabes. Mas o interino assumiu e manteve esse bom desempenho do Fluminense, gente. Não é uma equipe que investiu muito, mas está aí lutando por vaga na Libertadores juntamente com o Grêmio. Esse empate, né, da equipe do Vasco com o Corinthians faz que esteja quase com o pé na segunda, né? Jogo de poucas emoções, muito ruim tecnicamente, é o símbolo da frustração na campanha do Corinthians e Vasco no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, as duas equipes ficaram no 0-0, Neoquímica na Arena em São Paulo, e vão aí para a última rodada da competição sem grande expectativa.
Paulista ficou ainda mais longe da chance de vaga na Copa Libertadores. A equipe carioca está praticamente rebaixada. E essa é uma das questões que vai tornar o jogo bastante decisivo, e o Internacional deve pensar nisso, porque o Corinthians vem de vários jogos sem vencer, acumula a terceira rodada em seguida sem vencer e fica ainda mais longe da vaga na Libertadores. Por isso que vem com tudo pro jogo final. É jogo decisivo, tanto para Internacional e Corinthians, quanto para Flamengo e São Paulo. São jogos decisivos. Tanto Corinthians quer vencer, tanto São Paulo quer vencer, assim como as equipes do Inter, que quer também, né, dar o seu toque para a vitória aí, quem sabe buscar o título nacional. Torço para que o Internacional realmente, né, abrace esse título, porque é uma vitória para o futebol gaúcho. E esperamos aí também que a equipe do Grêmio seja campeão da Copa do Brasil. Se o Flamengo for campeão, o futebol carioca aí novamente se sobressai. Temos então depois a disputa da Copa do Brasil, que seria a equipe tricolor, a equipe gaúcha, contra paulistas, que estão aí decidindo títulos. Como eu estava falando aqui, o time paulista, o Corinthians, ainda mais longe da chance, vaga na Copa Libertadores. Já a equipe carioca está praticamente rebaixada, que é o Vasco. Para não cair a Série B pela quarta vez na história, o Vasco precisa na quinta-feira vencer o Goiás em São Januário e torcer para o Fluminense bater o Fortaleza no Maracanã. Além disso, a equipe carioca precisa tirar uma diferença no saldo de 12 gols para o rival nordestino. Uma missão bastante improvável. O Corinthians acumulou a terceira rodada seguinte sem vencer e ficou ainda mais longe da vaga da Libertadores 2021. A partida decisiva para os dois times deixou os jogadores bastante nervosos em campo. De bom futebol, de lances atrativos, muitas discussões divididas. Ainda com o sonho de vaga na Libertadores, o Corinthians tocava a bola sem ter criatividade. O Vasco precisava de vitória a qualquer custo para evitar o rebaixamento e teve a postura de não se arriscar tanto no início. É isso que acaba muitas vezes trazendo problema, né? Não se arrisca a partir de poucas emoções. Teve como primeiro lance de perigo um chute do corintiano Fagner, 17 minutos. O lateral foi, como sempre, o grande articulador das jogadas ofensivas. O Vasco procurou segurar o ritmo e jogou no primeiro tempo como se o empate fosse suficiente. O único chute de perigo foi dado por Carlinhos aos 37. De resto, a equipe carioca foi cautelosa até demais. Enquanto eu falo aqui do rebaixamento do Vasco, como eu disse, o Vasco é quase que impossível escapar do rebaixamento. Teria que o Fluminense vencer o Fortaleza, e aí tem o saldo de gols. O Fluminense precisa bater o Fortaleza. Além disso, a equipe carioca precisa, então, aí o Vasco tirar uma diferença no saldo de 12 gols para o rival nordestino. Aí, meu filho, eu acho que é impossível. Missão bastante improvável. O Corinthians acumulou aí. Então, essa também é a terceira rodada sem vencer. Então, vem com fome ir para cima do Inter. Vai ser um jogaço. Né? Ver o que vai acontecer aí na quinta-feira. Vai ter muita coisa aqui pra gente falar. Pena, né? O trabalho do Luxemburgo aí. Vanderlei Luxemburgo. E não deu dessa vez. Sabe? O que vai acontecer nessa última rodada, gente? Praticamente está rebaixado, como eu disse, tem que ter uma diferença de 12 gols. É muito difícil.
você, torcedor! Com você, torcedor! Gente, e o bicho pega, hein? O bicho pegou. Aconteceu essa coisa a gente falou aqui da torcida que compareceu ao Maracanã e o dirigente da equipe do Internacional, o Herman, se revolta com o presidente do Flamengo e promete liberar a torcida na quinta-feira. Olha, o bicho vai pegar, hein? Complicar, vai trazer aí bastante... pode trazer confusão aí, pode ser penalizado, né? Porque aí vai mexer com as autoridades do Rio Grande do Sul. Como é que vai ficar isso agora, hein, gente? Ele promete, né? E isso acaba se tornando, né? Porque tinha em torno de 1.000 torcedores, né? 1.000 torcedores na frente do estádio, uma coisa assim, né? Essa informação antes aqui. E agora o dirigente do Internacional se manifesta aí dizendo que vai liberar a torcida. Isso vai dar muito o que falar durante essa semana. Fez que não poderia, questões de saúde, etc., né? Por causa da pandemia, né? Já está na hora de, né, a gente esperar aí. Hoje aconteceu lá no Mundial, né? Torcedor, também na decisão da Copa Libertadores, gente, estamos de brincadeira, né? Isso existe uma falsidade, uma hipocrisia atrás disso, gente. Não tem ideia do que está por trás disso. Com certeza aí, uma das que seria favorita e é a Rede Globo que banca o campeonato, então, como ela perdeu muitos assinantes, ela é uma dos patrocinadores, com certeza existe aí uma coisa também que favorece a Globo, com os torcedores ficando em casa, teria que voltar a assinar, teria que voltar. Sai prejudicado o torcedor que não pode ir para o estádio. É só tomar as precauções como foi tomada na final da Libertadores, também no Mundial. Tinha torcedor. Por que não pode agora, né? E agora a gente vê aí dirigente do Internacional, o Herman, se revolta com o Flamengo e promete liberar a torcida. A diretoria do Internacional ficou na bronca e com a arbitragem de Rafael Claus e a CBF após a derrota para o Flamengo há pouco no Maracanã. Aconteceu lá no Maracanã, no jogo em que terminou 2-1 para os cariocas e tirou a liderança do Campeonato Brasileiro das mãos do Colorado. A expulsão de Rodinei no segundo tempo foi alvo de muita confusão. O árbitro da partida, Rafael Claus, foi chamado ao VAR para checar o lance e aplicou o cartão vermelho no lateral colorado, deixando o time com um jogador a menos. O ministro de futebol do Inter, João Patrício Herman, não poupou a CBF de críticas contundentes e avisou que a direção vai entrar com ação após a palhaçada, entre aspas, nas próprias aspas, do dirigente, abre aspas. Quem estava no estádio viu uma das maiores vergonhas recentes do futebol brasileiro. O Inter foi surrupiado. Uma vergonha a atuação do árbitro, fecha aspas, atacou o dirigente em entrevista após a partida. Agora, antes de dar sequência aqui, gente, como a arbitragem interferiu, o VAR interferiu nesse campeonato brasileiro. Desde aquele Grenal que o Renato reclamou, e jogos anteriores que o árbitro vem interferindo, e agora, né, cada vez mais são erros grotescos que passam em branco. Abre aspas. Os próprios jogadores do Flamengo falaram que não era lance de vermelho. Amanhã vamos à CBF ouvir este VAR e vamos ficar ainda mais atentos. Tivemos um sinal muito claro no jogo contra o Vasco e hoje fomos novamente prejudicados de forma absurda. Vimos o desespero dos dirigentes do Flamengo praticamente invadindo o campo do treinador, da comissão técnica xingando nossos jogadores e tentando que o VAR não fosse consultado no gol anulado. Tentando manipular o VAR. É uma vergonha. O Flamengo é um grande clube que não precisa desse tipo de atitude. Fecha aspas, completou Herman.
Também acusou o presidente do clube, Rodolfo Landim, de não ter honrado um acordo prévio entre os clubes e até cogitou na possibilidade de liberar pessoas da diretoria colorada no jogo contra o Corinthians no Beira-Rio. Abre aspas. Colocaram 60 pessoas do Flamengo atrás do banco. Nos colocaram lá no canto, no fundo. O presidente do Flamengo mentiu para mim. Esse é o ambiente aqui. Disseram que não poderiam nos colocar em outro lugar. Ele não mandou mensagem, ele mentiu olho no olho. Ele não mandou mensagem, ele me mentiu olho no olho. Não deixaram ficar em outro lugar. Foram atitudes varzianas do Flamengo. Minha vontade é, se o presidente me autorizar, liberar o Beira-Rio para a torcida na quinta-feira, dia 25, disse Herman. É aí, gente. A derrota fez o Inter cair para a segunda colocação na tabela, faltando apenas um jogo para o término da competição. O Flamengo tem 71 pontos contra 69 do Colorado, que precisa vencer o Corinthians e torcer para o rival não vencer o São Paulo no Morumbi. A equipe de Abel Braga ganhar sua partida, contar com um empate no jogo de São Paulo, saga-se tetracampeão pelo saldo de gols. Nessa hipótese, ambos terminariam empatados em 72 pontos. É jogo que vale título na próxima quinta-feira entre Internacional, Corinthians, São Paulo e Flamengo. Bicho vai pegar com a transmissão da Explosão na Rede TV. Conhece o jogo, hein, gente? Muita bola para rolar, com certeza, na Explosão na Rede TV. Gente, estou ficando por aqui com as informações de Grêmio e de Inter. Esse programa vai ser reprisado durante a semana. Compartilhe com seus grupos do WhatsApp. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Nos ajude aí a avançarmos cada vez mais para trazer informações da dupla Grenal, para trazer informações do Campeonato Brasileiro, para trazer informações da Copa do Brasil. E também nos ajude, você que tem a sua empresa, investindo em nossos canais de comunicação, para que possamos aí cada vez mais avançarmos no esporte, tá bom? Patrocine Rádio TV Explosão na Rede, nos ajude aí a sermos campeões no esporte, trazermos sempre as rodadas da dupla Grenal. Agora vem Gauchão, hein, gente? Vem Gauchão, tem decisão na Copa do Brasil. Antes tem, claro, na quinta-feira, decisão do Campeonato Brasileiro. Depois vem Copa do Brasil e daí tem Gauchão. E aí vem Libertadores, tudo de novo. Obrigado pela sua audiência, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e também siga-nos na nossa página no Facebook. Estamos também no Instagram, Rádio TV Explosão da Rede, sempre com muito mais emoção. Vamos nessa, a gente volta a qualquer momento com mais informação da dupla Grenal. Quer saber as notícias de Ijuí e região? Aquilo que a mídia televisiva não mostra? Assista o canal de TV Explosão da Rede. Informações, esportes, notícias, dicas, entrevistas, reportagens, debates ao vivo. Só na Explosão da Rede TV. agoranaweb.com.br. Explosão da Rede TV, a TV da nossa região.
Com você, torcedor! Com você, torcedor! Com você, torcedor! Com você, torcedor!